O que devemos fazer nos tempos de aflições? E o que Deus espera de nós quando estamos contentes e alegres? E nos tempos de enfermidades, qual deve ser o nosso procedimento? E quando estamos com relacionamentos difíceis com os irmãos em Cristo, o que o Espírito Santo deseja que façamos? São essas coisas que falarei logo depois da vinheta. Pois bem, responderei essas perguntas com as palavras do apóstolo Tiago. Na sua carta, capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. O que o apóstolo está aqui nos ensinando a respeito da oração não é simplesmente a oração na hora das refeições, na hora de dormirmos. Não é esse tipo de oração. Devemos fazer isso como ações de graça. Mas a oração que vence a tristeza, a angústia, as aflições de alma, porque neste mundo estamos sujeitos. O próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A oração que nos dá vitória sobre essas circunstâncias é a oração da comunhão. É aquela oração que separamos, um tempo que separamos para buscar o Senhor. Não para buscar coisas cotidianas, mas buscar o Senhor. É diferente. É uma oração em que nos achegamos ao Senhor e Ele se achega a nós. Como o próprio Tiago fala aqui em sua carta: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É esse tipo de oração que vai nos dar condições de vencermos as aflições desse tempo presente, que são muitas. O justo passa por muitas aflições. Então devemos orar, devemos separar tempo para buscarmos o Senhor. E Ele garante que se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, nós o acharemos. Ele se permite ser achado por nós. É esse tipo de busca por Deus que nos faz vencer as aflições desse tempo presente. A segunda questão é: está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5,13, no versículo 13 ainda. O que Tiago está nos ensinando é algo superior a somente ouvir louvores. Entendamos, eu ouço louvores, todos nós ouvimos louvores, mas o cantar, o ministrar louvores a Deus tem um resultado diferente do que só ouvir louvor. Pelo ouvir, traz uma certa edificação sim para os nossos corações. As mensagens cantadas são tremendas. Porém, quando a gente canta um cântico novo, canta a palavra de Deus, canta aquilo que a gente está passando no momento, é diferente. Então, depois que nós buscamos ao Senhor, Ele traz alívio nas aflições, Ele coloca alegria nos nossos corações, devemos cantar louvores. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles cantaram louvores a Deus. E você vê lá, a gente sabe o que Deus fez na prisão ali, através deles, em favor de todo mundo que estava ali, através do cantar, ministrar, porque quando cantamos, ministramos a uma pessoa, ou seja, diretamente ao Senhor. E quando a gente ouve louvores, em muitos casos até nós ficamos dispersos, porque o ouvir traz uma certa dispersação. A terceira coisa, a terceira verdade esquecida é:
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Olha que coisa poderosa. Isso são verdades esquecidas que precisamos resgatar. Hoje, quando há enfermos entre nós, infelizmente, a primeira coisa a fazer é buscar as coisas naturais, como a medicina, enfim. Não tem nenhum problema nisso, não é pecado fazer isso. Porém, perdemos aquilo que Jesus já estabeleceu. A palavra diz que Ele carregou sobre si nossos pecados e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o presbitério da igreja, os pastores, eu creio que eles se preparam, eles se consagram, oram, pedindo para que o Senhor os use para abençoar a igreja. E quando no momento de enfermidade o irmão chama o pastor, o presbitério da igreja, a fé vai se unir, o Senhor vai confirmar, e é tão poderoso isso que Jesus vai efetuar não somente cura, mas também perdão de pecados, libertação tremenda acontecerá se nós atentarmos e resgatarmos essas verdades esquecidas por muitos de nós nesse tempo. A quarta e última coisa é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. E a oração da fé e a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Essa questão também está esquecida entre os irmãos. Às vezes os irmãos, a gente prefere ficar feridos com barreira entre um e outro. A gente prefere viver assim do que chegar no irmão e confessar, abrir o coração, orar junto, perdoar, pedir perdão. Mas em vez de fazermos isso, a gente vai se fechando e a barreira fica e as enfermidades emocionais vão se estabelecendo em nossas vidas e a gente pensa que é normal e não é. Então devemos procurar os irmãos. Se tem alguma pendência com o irmão, Jesus fala que se no momento da oferta a gente perceber que meu irmão tem algo contra mim, contra ti, devemos deixar a oferta ali no altar, procurar o irmão e consertar, se reconciliar enquanto estamos no caminho, porque chegará um dia em que não podemos mais fazer isso. Então que Deus nos dê graça, abre o nosso entendimento e resgatemos essas verdades esquecidas em nosso meio. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus.